Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Nós estamos vivendo aqui no Sul um tempo ímpar, nunca vivido antes, essas enchentes que nos atingiram em cheio e todas as consequências que essas enchentes estão trazendo. É claro que a gente percebe é uma grande mobilização da sociedade como um todo. Se você assiste às notícias, você vê voluntários de toda parte se envolvendo no projeto de resgate e também de auxílio aos flagelados para que sejam, no mínimo, auxiliados naquelas coisas básicas que eles precisam para viver. E isso é muito bonito. Creio que isso demonstra o coração do ser humano, essa solidariedade, essa prontidão em auxiliar aqueles que precisam. Agora, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos perceber quem precisa se destacar nessas ações são os cristãos. Porque o grande distintivo dos cristãos é o amor. E o amor não é apenas uma canção, mas o amor são gestos, são ações concretas que vão ser desenvolvidas na direção de pessoas que têm necessidade. E por isso, essa minha palavra é especialmente aos cristãos, pessoas que professam Jesus como Senhor. Quando nós lemos a palavra, eu quero ler 3 textos que justamente nos mostram o que o Senhor Jesus e a palavra de Deus nos ensinam a respeito desse tema de auxiliar pessoas na hora da necessidade. O primeiro texto que eu quero ler está em Mateus, no capítulo 5, versículos, primeiramente eu quero ler versículo 14, onde Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Nós que cremos em Cristo Jesus, somos a luz do mundo. Portanto, aqueles que têm um papel, que têm uma função extremamente especial, é nós repercutirmos o caráter de Jesus em todos os seus aspectos e em todas as suas qualidades. Então Jesus diz, vocês são a luz do mundo. E aí no versículo 16, Jesus diz assim, brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então essa luz, Jesus diz, ela vai se demonstrar através de ações de amor e de auxílio que nós vamos desenvolver na direção de pessoas necessitadas. E com certeza é um tempo desafiador que nós estamos vivendo, em que nós precisamos avaliar todas as nossas ações, e eu diria, antes das nossas ações, avaliar o nosso coração. Qual é o amor que nós temos para com Jesus? Qual é o desejo que nós temos de realmente agradar o Senhor em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida? E aqui Jesus é muito claro. Ele diz assim, brilhe a luz de vocês diante das pessoas. É tempo de nós, como cristãos, deixarmos a nossa luz brilhar. Como? Através de ações de misericórdia e de bondade que nós vamos desenvolver na direção de pessoas. Então, Jesus diz, para que vejam as boas obras de vocês. Eu digo a você que me assiste, é tempo de nós desenvolvermos boas obras. As necessidades das pessoas flageladas são imensas, são inúmeras, e é hora de nós entrarmos em ação. Nós deixarmos de lado o nosso egoísmo, nós deixarmos de lado as nossas desculpas e nós nos envolvermos profunda e diretamente nas ações de misericórdia e de auxílio às pessoas que têm necessidade. Porque isso, em última análise, Jesus diz, vai o quê? Vai trazer glória, honra e louvor ao nome do Senhor. E o que nós queremos é exatamente que o nosso Deus seja louvado. Porque quando nós nos envolvemos em gestos de bondade e misericórdia, não o fazemos para sermos vistos nós como pessoas, nós o fazemos para que o Senhor seja visto e seja glorificado e exaltado como Deus das nossas vidas. Nós nos movemos por amor a Ele, nós nos
movemos porque queremos alegrar o seu coração. Um segundo texto que eu gostaria de rapidamente mencionar está em Mateus, no capítulo 25, onde Jesus fala do grande julgamento. E esse texto é muito forte, porque a palavra diz que quando Jesus vier, ele vai separar as pessoas umas das outras. Uns vão estar à sua direita, outros vão estar à sua esquerda. E aos que estiverem à sua direita, ele vai dizer o seguinte: venham benditos do meu Pai, herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram ver-me. Aqui nós vemos especificamente obras de bondade, obras de misericórdia, que justamente vão ser aquelas motivações para Jesus nos colocar à sua direita como cristãos, porque nós, gerando isso, nós vamos claramente demonstrar que a nossa fé não é apenas uma fé de boca para fora, não é apenas uma teoria, mas é uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de obediência àquilo que Jesus ensina. As Escrituras nos ensinam, de Gênesis a Apocalipse, que os cristãos precisam ser generosos, que eles precisam ser solidários com pessoas que têm necessidade. Por isso Jesus diz: vocês me alimentaram quando eu estava com fome, vocês me deram roupas quando eu estava nu, vocês me abrigaram quando eu estava desabrigado. É justamente ações que hoje nós precisamos fazer. Pessoas com fome, pessoas sem roupas, pessoas desabrigadas, pessoas com tremendas necessidades. Eu quero desafiar você, que você realmente se envolva em projetos sociais na sua igreja, ou seja, em qualquer outra entidade, porque não importa a quem nós ajudemos, o importante é que a gente ajude, se envolva, que a nossa luz brilhe e as pessoas vejam que de fato Jesus é Senhor real da nossa vida e que o nosso desejo é alegrar o coração do nosso Deus. E o último texto que eu gostaria de mencionar está no livro de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 4, onde ele diz assim no versículo 17, para mim é muito forte esse versículo. Diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Talvez seja a palavra mais forte, porque aqui diz que quando eu não me disponho a ajudar quem tem necessidade, e se você olhar no contexto, nós vamos ver justamente Tiago falando, né, de alguém pedindo para você alguma coisa, né, pedindo comida, pedindo abrigo, e você simplesmente dizendo: ó, Deus te abençoe, e você não faz nada em favor dessa pessoa. Então, Jesus conclui esse ensinamento exatamente com esse versículo: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Creio que todos nós sabemos que temos que fazer o bem. Não há uma pessoa que não saiba. Portanto, nós não temos desculpa de nós não nos envolvermos num projeto solidário de ajudar os flagelados de uma forma ou de outra nesse tempo de tanta necessidade. Porque o autor do texto diz: se não fizermos nisso, nós estaremos pecando. Eu sei que talvez seja uma palavra forte, mas muitas vezes nós, como cristãos, olhamos na televisão toda a tragédia que acontece, mas como não nos alcançou, ficamos frios, ficamos indiferentes. Às vezes poderíamos ajudar muito mais com alimentos, às vezes nos preocupamos conosco mesmo, às vezes teríamos até recursos financeiros, talvez tenhamos uma poupança que a gente poderia ali pegar um valor e aplicar justamente na compra de alimentos para suprir, ou de roupas, ou talvez de material de higiene, né, água, fraldas, tantas necessidades que são colocadas diante de nós. É tempo de nós despertarmos, de nós não pensarmos em nós,
mas nós sermos realmente solidários, porque há um desafio, a nossa luz tem que brilhar. Nós temos que sobrepujar os incrédulos. A minha pergunta é, será que a igreja está sobrepujando os incrédulos em servir as pessoas carentes nesse tempo? Esse é o desafio. E esse é o desejo do Senhor para o nosso coração. E a minha palavra é que Deus ministre o seu coração. Que o Espírito Santo se derrame sobre a sua vida. Que você seja despertado por Deus para se envolver nesse projeto. Porque além de dar, a gente vai ter contatos com pessoas. Nós vamos poder evangelizar, vamos poder orar por pessoas, vamos poder compartilhar o amor de Jesus, vamos poder unir o espiritual ao material. E com isso, certamente, o reino de Deus será abençoado e o nome do Senhor será cada vez mais glorificado. Que Deus verdadeiramente abençoe a sua vida e faça de você alguém que marca esse tempo através da sua bondade, da sua misericórdia, do seu envolvimento no auxílio àquelas pessoas que têm necessidade. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Eu quero orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, que tempo que nós estamos vivendo, nunca vivemos algo parecido aqui no nosso Rio Grande do Sul. Pai, eu quero orar. Pai, oro pelos flagelados. Pai, tem misericórdia dessa gente. Pai, tantos estão separados como família. Deus, crianças que estão em abrigo e não sabem onde estão os seus pais. Pai, eu oro, Deus, que, ó Deus, esses pais possam encontrar os seus filhos, que as famílias possam ser juntadas, Deus possa ser reunida, Senhor, em nome de Jesus. Pai, move de uma maneira ou de outra, Tu és um Deus do sobrenatural. Deus, é hora de nós clamarmos pela misericórdia do Senhor, para o Senhor mover céus e terra, para abençoar essas pessoas, para minimizar a dor e o sofrimento que essas pessoas estão passando. Pai, eu quero orar pela Tua igreja, pelo Teu povo, aqueles que se chamam pelo Teu nome. Pai, desperta o Teu povo para ser solidário, Pai, para ser um povo que de fato tenha o coração aberto para auxiliar aqueles que precisam. Pai, que cada um tire um pouquinho daquilo que tem, Pai amado, e disponha para ajudar as pessoas que não têm nada nesse tempo, porque com certeza isso vai minimizar o sofrimento e vai proporcionar às pessoas delas ter o básico para a sua vida nesse tempo. Pai, a minha oração é em nome de Jesus. Deus, Tu és poderoso para tocar vidas e corações. Eu oro, faça isso, toca vidas e corações, levanta um povo realmente, Deus, que creia e que haja por meio desta fé, demonstrando que Jesus é Deus e é Senhor da sua vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Só rapidinho, nesse fim de semana, nós ainda vamos definir quais as atividades que teremos. Creio que os cultos de domingo nós teremos, de manhã e à noite, mas as demais atividades, fique atento às redes sociais, que a gente vai passar de uma forma ou de outra a orientação a todos aqueles que congregam conosco. Obrigado por você ter estado conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Amém.